Bom, pessoal, então, hoje a gente vai ver com relação à questão da matéria de puerpério, né? A gente vai dar início, né, a esse processo, né, de aula à distância. Nesse primeiro momento, né, como eu já tinha avisado para vocês no grupo, eu não consegui fazer a aula ao vivo, né? Então, o que que eu fiz? Eu disponibilizei lá no Classroom o slide, né? E nesse momento eu vou estar gravando um vídeo para vocês explicando, né, um pouquinho desse slide, né? Então, antes mesmo de vocês, né, assistirem esse vídeo, eu peço para que vocês leiam, né, para que vocês possam tirar os seus próprios entendimentos e a partir disso a gente pode poder discutir um pouco sobre essa apostila, tá bom? Então, o que que acontece? Viu, né, alguns processos relacionados à mulher. Né? A gente viu que a mulher pode estar no período não grávido, né, que a gente chamaria ela de paciente. A gente viu que a partir do momento em que ela engravida, é conhecida, né, como uma gestante. Após isso, né, ela entra em trabalho de parto e é chamada parturiente, né, e agora ela entra num período chamado puerpério, ou também conhecido como pós-parto, né, onde essa mulher ela passa a se chamar puérpera. Então, para a gente poder entender, né, o que seria, né, o puerpério, né? O puerpério nada mais é do que um período que se inicia logo após a ida do feto, né? É, o período mais importante relacionado ao puerpério, né, que normalmente tende a durar entre 42 a 45 dias, vai depender da literatura, é, o período mais importante é logo o período pós-parto, o período imediato, né, que a gente vai ver o período de Greenberg. Né, a gente viu, né, nas aulas anteriores que o período de Greenberg serviria, né, para fazer principalmente a avaliação da mulher quanto às questões hemorrágicas, né, e controle de sinais vitais, para que a gente possa saber se com relação a essa parte logo após o parto, né, se os sinais vitais delas estão se estabilizando. Tendo em vista, ela vai perder, né, uma quantidade considerável de sangue, né, sem contar questões de estresse, dores, que vai fazer com que todos os sinais vitais delas venham a ser alterados. Então a gente vai ver, né, que nessa fase ela pode ser classificada, né, entre os 42 dias. E aí a gente vai ver quais seriam, né, no caso, essas classificações, né? A gente pode classificar como imediato, tardio ou remoto, né? O imediato, né, é conhecido, né, entre o dia e o 10º dia, né? O tardio do 10º ao 45º ou 42º, vai de cada literatura, e o remoto, né, é após isso, né? E aí foi o que eu falei para vocês, né? Normalmente o problema maior que a gente vai ter seriam, né, nas nossas primeiras horas, no período de Greenberg, ou seja, dentro do período de puerpério imediato. E aí o que acontece? A gente vai ver, né, que dentro do período, né, né, de classificação do puerpério, né, imediato, tardio e remoto, a gente vai ter umas subclassificações, né? A primeira, que é a mais grave, que está lá no topo, seria o imediato, né, até as 2 horas após o parto, né? Como eu falei para você, é muito preocupante esse período, é onde de verdade a gente tem que se preocupar, principalmente com as questões emocionais, né, e hipertensivas, que estaria relacionado ao controle dos sinais vitais dessa paciente. Aí por isso que eu já contado, né, nas aulas anteriores, que deve ser considerado, né, a avaliação dos sinais vitais de 15 em 15 minutos. A gente vai ver que existem algumas mudanças que são fisiológicas, ou seja, é comum, né,
essa, essa agora puérpera, né, ter uma, uma volta, né, vamos dizer assim, ao seu organismo, né, às suas funções físicas normais, né? Todas elas foram alteradas devido à questão da gestação, que vai fazer com que esse RN, né, é, ele antes, né, de nascer, quando ele era um feto, fazia com que toda a estrutura relacionada a todos os temas fossem alterados, né, devido principalmente às questões, né, relacionadas à parte circulatória, né, e com relação à questão das partes nutricionais e, consequentemente, a parte do corpórea, né, estruturas físicas, né, as questões dos músculos, do útero, da própria vagina, né? Então tudo isso vai fazer com que nesse período de puerpério a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma regressão, ou seja, né, essa mulher ela venha voltar fisiologicamente do que ela era antes mesmo da gestação. Então a gente vai ver, né, a primeira e mais importante, né, alteração que a gente vai ver é com relação à questão do útero, né? O útero ele vai ter uma estrutura, né, antes da mulher estar gestante, mais ou menos do tamanho de uma pera, né? Então ele vai estar localizado dentro da pelve. A partir que essa mulher ela entra no processo de gestação, a gente vai ver que esse útero ele começa a se ele começa a crescer cada vez mais e aí ele vai sair de dentro dessa pelve, fazendo com que, né, fazendo com que no caso ele tome um tamanho que possa sobrepor a parte abdominal e aí por isso que vem se formar, né, aquela famosa barriga da gestante, né? Então a partir do momento em que esse RN ele vai ser e consequentemente, esse útero ele tende a que a gente chama de involução, ou seja, diminuir de tamanho, né? E aí todo esse processo não acontece, né, de para outra, não é o momento, né, em que esse RN ele nasce, né, que basicamente esse útero ele volta para o tamanho normal. Não, né? Isso vai decorrer com relação aos dias, mas principalmente nos primeiros dias é muito importante, né, e preocupante, né, se avaliar em relação à questão dessa involução, porque a gente mais à frente que vários fatores podem fazer com que esse útero ele não volte de tamanho, né? E um dos principais, né, para isso seria os restos de placenta que podem ter ficado lá dentro, né? Como a gente já viu, né, no caso, quando essa placenta ela sai pela face materna, né, é muito comum que restos placentários possam ficar, porque esse útero ele não venha regredir. E aí, como eu falei para vocês, né, a involução nada mais é do que a volta do útero, né, ao seu tamanho normal. Normalmente, gente, acontece entre 10 dias, né, essa volta, né, para localidade, né, próxima à pelve. E um dos fatores que vai fazer principalmente com que esse útero ele venha a regredir de tamanho, né, de uma forma mais rápida, seria com relação ao processo de amamentação, né? A partir do momento em que essa mulher ela vai amamentar, ela vai produzir, né, um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio que vai ser utilizado lá na sala de parto que a gente viu. Então esse hormônio vai fazer com que esse útero ele venha a diminuir de tamanho, né, cada vez mais. Então mulheres que venham a amamentar nesse processo puerpério, né, existe a maior idade, né, do que uma mulher que ela não amamente, né? E lembrando aquela coisa que a amamentação seria um processo de escolha. Esse processo, né, de regressão, né, do útero de tamanho, né, a gente vai ver que, consequentemente, esse útero, como ele estava, né, com a placenta, estava com o feto, né, e esses mesmos saídos descolaram da parede desse
né? Consequentemente, esse útero ele vem a sangrar, né? E é o que chama de sangramento fisiológico, né? Esse sangramento fisiológico também é conhecido como loquiação ou chamado de locos, e é comum, né? Esses locos nos primeiros, né, dias após esse parto, né? A gente vai ver, né, que nesse primeiro momento, né, os lóquios, né, tendem a, eles tendem a sumir entre 10 a 15 dias. Então, é importante, né, se observar com relação a essa questão, né, da orientação, né, a mudança de coloração, né, cada vez mais claras com o passar do dia, né, esse sangue, né, que no primeiro momento, no primeiro dia era um sangue bem vermelho vivo, né, a partir dos momentos em que vai se transcorrendo os dias, né, esse sangue ele vai ficando cada claro até chegar à coloração incolor. Então, é importante orientar com relação a essa mudança de cor, porque, né, a gente vai ver que, basicamente, que teve parto normal, ela vai ficar, né, no máximo, se tiver tudo ok com ela, 2 dias internadas, e uma cesárea seria no máximo 3 dias. Então, a partir do momento, né, em que ela sai do hospital, a gente não vai mais avaliar ela. E a importância, né, da questão da orientação é essa, para ela poder acompanhar de casa, né, em domicílio, e saber que essa coloração ela tem que ficar mais clara, né, a partir dos dias passarem, né? Por exemplo, se para casa e esse sangue ainda continua um vermelho vivo, e se passam esses dias e ainda não volta uma coloração normal, né, é uma coloração mais clara, continua esse sangue vivo, existe alguma coisa de errado. Então, a orientação seria que ela voltasse, a gente possa avaliar o que está acontecendo com ela. Né? Uma outra coisa que é importante é saber com relação à questão, né, do volume, né? Desde o primeiro momento, desde o primeiro, né, esse sangramento ele pode ser no máximo, né, com quantitativo de 500 ml. E aí é aquela coisa, como eu vou saber que a mulher vai estar sangrando 500 ml? Né? A gente vai ter, né, dentro do hospitalar um absorvente hospitalar. Ele é maior do que o absorvente comum utilizado, caso ele tenha o poder de absorção de até 500 ml. Né? Ou seja, né, se no caso essa mulher, principalmente nos primeiros meses, ela utilizar esse absorvente extravasar, significa basicamente que, né, ela está fazendo um sangramento maior do que 500 ml. E isso também não é normal. Né? Além disso, né, a gente vai ver, né, que deve se prestar atenção à questão, né, do odor. Né? Não é comum que também nesse processo de loqueações tenham odores desagradáveis. Uma coisa, né, fisiológica que vai se mudar no corpo dessa mulher é com relação à questão do colo uterino, né? A gente viu, né, que para a passagem desse feto, né, para a saída, para o período de expulsão, existe o processo de dilação, que nada mais é do que desse colo uterino, né? A partir do momento, né, em que esse feto sai, esse feto nasce, existe, né, a questão da redução do tamanho dessa dilatação, né? E é muito comum nesse processo de involução do colo uterino, ou seja, da diminuição do tamanho dele, dessa dilatação, né? Pode ser um pouco retardada, vai dependendo de puérpera para puérpera. Por quê? Esse processo do parto pode trazer, né, edemas, né, pode trazer lacerações, e aí, consequentemente, vai ficar mais difícil para ele, né, cicatrizar, vamos dizer assim. Da mesma forma, com relação à questão, né, da parte externa das genitais dessa mulher, né, e aí a gente está falando da vulva vaginal, também vai ser, né,
os seus dardos, né, fisiológicos. Normalmente no processo de gestação, essa vulva ela vai ficar mais arroxeada, porque vai precisar de uma circulação sanguínea maior. Esse períneo ele vai ficar mais elástico. Essa vagina ela também vai ficar mais elástica. Mas é preciso entender que após o momento, né, em que essa puérpera, né, ela feto, todos esses elas tendem a voltar ao lugar, né? Mas o grande problema foi o que eu fiz anteriormente no outro slide, né? Existe a possibilidade, principalmente com relação à questão dos edemas e das lacerações, né? Então é importante avaliar de caso a caso, né, esse retorno fisiológico, né? Se no caso desse parto em específico, se essa mulher não sofreu laceração, se essa mulher não tem edema, né, que isso tudo vai impedir esse processo aconteça. E aí a gente vai ver, gente, que existem coisas, né, que pode apresentar durante o parto. A laceração, né, que aí basicamente vai ser, né, uma ferida causada, né, pela saída desse feto, né, do canal vaginal, né, ou seja, o feto que vai causar a ferida, que vai causar um corte, diferente do que eu estou falando da episiotomia. A episiotomia, eu vou estar realizando um corte, o profissional que vai, né, realizar o corte, ou seja, né, perceber a diferença. Laceração é o processo fisiológico, o processo natural na saída do feto, né, vai acontecer um corte, né, na vulva, no períneo, na vagina, né. Na episiotomia é o profissional que se corte. E aí, no caso, esse procedimento da episiotomia, ele está contraindicado. Por quê? Né? A gente vai ver que a episiotomia, né, sempre vai, quando o profissional ele vai fazer o corte, ele utiliza o bisturi. E aí sempre ele vai atingir a camada mais profunda. A gente vai ver, né, que na região existem três campos, né? Existem a pele, a mucosa, os músculos. Sempre quando for realizar a episiotomia com bisturi, sempre vai atingir pele, mucosa e músculo. Sempre. Né? Diferente do que acontece nas lacerações, né? As lacerações, elas são classificadas em graus, né? De primeiro grau só atinge a pele, de segundo grau só atinge a mucosa, de terceiro grau que é músculo. Basicamente, gente, as lacerações pela saída do feto, né? Normalmente atinge pele ou pele mucosa. Quase nunca é muito raro atingir a região do músculo, né? E atingindo a região do músculo, o que pode acontecer, né? Todas as vezes que for atingir o músculo, gente, a gente vai precisar fazer uma sutura, né? E isso pode causar, né, qualquer tipo de sutura, causar infecções, né? Então é muito mais fácil, né? Que aconteça as lacerações que só vão atingir a pele e a mucosa do que, né, a episiotomia que vai atingir o músculo. Né? Sem contar que a partir do momento em que se atinge um músculo, pode acontecer que esse procedimento pode causar, né, uma dos nervos, né? Pode atingir juntamente com o músculo o nervo, e aí, consequentemente, essa mulher pode ter inúmeras consequências relacionadas a isso, né? Desde, né, de uma menor sensibilidade, né, com relação às partes, né, às partes sexuais, né, até mesmo com relação a uma possibilidade, né, de elasticidade, né? Ou seja, todas as vezes que ela for sexual, ela pode vir a sentir dor.
a gente vai ver que nessa imagem, né, a gente teve um exemplo relacionado, né, à episiotomia, como eu falei para vocês, é uma indicação não mais indicada. Além disso, a gente vai ver, né, que normalmente após o parto a gente vai ter, né, alterações de sinais vitais, né? A gente vai ver que normalmente, né, esses padrões vitais eles tendem a aumentar, né, tanto com relação, né, à frequência cardíaca quanto à frequência respiratória e à pressão arterial. Normalmente, gente, que tende, né, a diminuir por causa, né, desse processo de parto seriam nas cesarianas, né, em que normalmente, né, vai ficar uma oscilação de temperatura, onde essa mulher ela vai ter momentos de febres, né, com uma brusca de temperatura, né, e aí consequentemente ela pode sentir calafrios. Mas até mesmo questões de estresse, agitação do corpo, né, uma maior circulação, né, sanguínea nessa parturiente, né, nesse processo final relacionado ao trabalho de parto, né, essa puérpera ela tende a ficar com a temperatura também elevada no. Após isso, a gente vê, né, que as mamas se alteram, né? Normalmente essas mamas elas tendem a se engurgitar cada vez mais, né? Principalmente nas 72 horas, né? Entre 2 a 3 dias após o parto, né? Onde a gente vai ver que ela vai produzir muito leite, né? Então, consequentemente, né? Essa mama vai ficar vez mais engurgitada, né? E a partir do momento em que não acontece o processo de amamentação, né? Essas mamas elas vão ficar endurecidas e doloridas, né? Então é importante, né? Que, no caso, essa amamentação seja bem instruída para que não aconteça isso e, consequentemente, né, a gente ter problemas relacionados, né, a esse excesso de leite, consequentemente, né, vai ser uma região completamente vascularizada, né? Então, acontecer, né, se a gente não realizar o processo de amamentação, né, que essa mulher possa ter uma mastite, né, ou qualquer inflamação relacionada ao processo mamário, né? Em casos, por isso, que muitas das vezes em que as mulheres não possam amamentar, né, sejam contraindicados o processo de amamentação, exemplo, né, mães que sejam portadoras de hepatite B, mães que sejam portadoras de HIV, né, utilizado, né, o gelo, né, a compressa de gelo e fechar com atadura, né, esse processo mamário, né, para que evite, né, a produção constante, né, de leite, que aí consequentemente ela não vai ter esse processo do engurgitamento. É, é importante, né, que a partir do momento em que ela faça o processo de amamentação, né, ela vai liberar, como a gente viu, a ocitocina, né, e aí, consequentemente, vai ajudar, né, no processo da involução uterina, né? E aí, só voltando no que a gente já viu sobre a involução uterina, que é, no caso, voltar ao útero ao lugar, né? Só para a gente fechar esse assunto, é importante a gente saber que a partir do momento em que essa mulher, né, tem esse feto, né, que agora é um RN, basicamente a gente vai perceber que esse útero ele tem que estar no mínimo na altura da cicatriz umbilical, né? Ou seja, eu vou fazer o processo de palpação, né, e identificar que o fundo do útero, né, tá na cicatriz umbilical para baixo. Ele nunca vai poder estar para cima, né? No caso do processo de amamentação, relacionados a mulheres que fizeram cesariana é um pouco mais complicado, né? Para aconteça,
esse processo de amamentação, da saída, né, desse primeiro leite, que é conhecido como colostro, é importante que essa mulher ela venha fazer um estímulo, né, por volta de 1 hora após o nascimento. E aí, somente após isso que ela vai conseguir amamentar. E aí, por quê? Né, qual seria a diferença entre a mulher que vai amamentar e fez o processo normal e o processo de cesariana? Qual é a diferença entre uma e outra? A gente vai ver, né, que a mulher que fez o parto normal, ela teve, né, liberações de ocitocinas, que ajudava, né, nas contrações. E, consequentemente, esse mesmo hormônio vai ajudar na produção, né, e saída desse colostro. Como a mulher ela fez a cesariana, ela não tem uma produção de ocitocina. Então, é mais difícil essa ejeção do colostro, tá bom? Com relação a isso, né, com relação ao processo de ovulação e menstruação, a gente vai depender principalmente do processo de lactação. Ou seja, né, as mulheres, né, que, no caso, fizerem amamentação exclusivas, elas normalmente ela tem a tendência de não realizar a ovulação. Né? Existem mulheres em que elas não amamentam, como a gente deu o exemplo, né? Ou por alguma doença, ou por causa, né, de não querer, né? Mesmo. E aí a gente vai ver que normalmente essa menstruação ela tende a retornar entre 7 a 9 semanas. Existem ainda, né, mulheres que vão fazer o processo de lactação, vão amamentar, mas mesmo assim, né, vão ovular. Então é aquela coisa, né? A maioria das mulheres, gente, a partir do momento que ela vai fazer o processo de amamentação exclusiva, né, ela não ovula, né, mas existem os casos raros. Por isso que, né, mesmo nesse processo de amamentação, mesmo que seja exclusiva, ou seja, esse bebê, ele somente mama, né, ele somente de leite materno, né, é importante que essa mulher com relação, né, aos nossos cuidados de enfermagem, né, tem que ver com relação à questão, né, dos tipos de leites, né, que nesse primeiro momento é o colostro, o leite rico em gordura, para fazer com que esse RN, né, ele tende a ganhar peso. O que acontece, gente? Normalmente, a partir do momento em que esse RN nasce, a gente vai fazer lá na sala de parto, né, as medidas antropométricas. Dentro das medidas antropométricas vai estar o peso, né? Esse peso, gente, é um peso falso. Na verdade, esse peso que foi realizado na sala de parto, né, esse RN, ele vai estar, né, além do peso propriamente dito desse RN, ele vai estar considerando os, né, como ele estava em um meio onde existia líquido, né, ele estaria fazendo retenções de líquido. E a partir do momento do nascimento, ele vai perder esses líquidos, né? Consecutivamente, ele vai perder peso, né? Normalmente, esse RN ele tem a tendência de perder até 10% do peso dele que foi medido lá na sala de parto, né? Ou seja, supondo que o RN ele foi lá na sala de parto, feita as medidas antropométricas e visto que o peso dele foi 3 quilos. Ele pode perder, né, nesse primeiro dia até 300 gramas, ou seja, 10% do peso dele. E aí, né, a importância do colostro, que é o primeiro leite, que é rico em gordura, ele tem o objetivo de fazer com que esse bebê ele ganhe novamente esse peso, né, que ele perdeu, que na verdade nesse primeiro momento era líquido, né, mas ele vai ganhar através de gordura, consequentemente de massa propriamente dito, né, de massa muscular. E aí
A importância relacionada a isso é que esse RN ele só vai ganhar a alta, né, o hospital, conseguir recuperar esse peso, né, que ele perdeu, né, esses aproximadamente 10%. Né? Além disso, a gente vai ver que existem algumas mães, né, que têm a dificuldade de amamentar, principalmente, né, as primeiras, né, ou seja, as mães que estão na sua primeira, teve a sua primeira gestação, né? E além disso, principalmente as mães que fizeram cesariana, né? Como a gente viu, né? Como não existe o processo de produção de hormônios de ocitocina, a ejeção, a saída desse leite é um pouco mais dificultosa. E aí, o que acontece, gente? A gente vai ver que existem alguns transtornos relacionados ao puerpério. A gente tem muitas coisas favoráveis, né? Que são coisas fisiológicas que acontecem, mudanças de corpo, de volta, de retorno, de involuções, mas existem nossas dificuldades. Quais seriam elas? Primeiramente, com relação principalmente às questões hemorrágicas, né, que vão estar relacionadas principalmente à parte do parto ainda, né, nas primeiras horas pós-parto, a gente vai ver que pode acontecer que essa mulher tenha feito retenção placentária ou tenha restos placentários, né, dentro do útero dela. E isso vai fazer basicamente com que ela tenha, né, hemorragias, né? Ela vai ter um sangramento que vai ser incontrolável até com que esses restos placentários sejam, né, retirados. Além disso, né, a gente vai ver que pode acontecer, né, que exista também a baixa dela, né, nesse processo, e aí, consequentemente, né, a parte relacionada, se essa mulher ela tiver uma plaqueta baixa, né, vai ser dificultoso, né, essa coagulação sanguínea, consequentemente, né, um processo de sangramento que seria fisiológico, que a gente viu lá atrás, que seriam uns blocos, não vai se tornar uma coisa mais normal, né? Ou a gente viu, né, que sangrar até 500 ml, né? Ou seja, para essas mulheres que estão com a citopenia, ou seja, termo técnico para plaqueta baixa, né, pode acontecer, né, que ela venha sangrar mais do que 500 ml. Além disso, né, a gente vai ver, né, que com relação à parte, né, relacionadas, né, às hemácias, né, também é importante, né, ou seja, mulheres que são, né, anêmicas também podemos ter problemas também. A gente pode ver, né, que a principal problema relacionado, né, à questão das questões hemorrágicas vai estar relacionado, né, aos restos placentários, né? E aí, consequentemente, esses restos placentários eles vão precisar, né, ser retirados para que com, no caso, essa patologia, né? Um outro problema que a gente vai ter é com relação às infecções, né? Podem ser infecções relacionadas a esses próprios restos placentários, que além do processo hemorrágico que a mulher, né, como existem restos de placentas dentro do útero dela ainda, pode causar infecções, né? E aí, consequentemente, né, por isso a importância da questão dos sinais vitais, né, onde a gente vai ver, né, que a temperatura nas primeiras 34 horas é o mais importante a ser para que a gente possa para que a gente possa ver qualquer tipo de alterações, né, como a gente já viu, né, já estudou, né, a febre seria um dos principais sintomas, né, das infecções, né, e além disso, da própria parte, né, do parto, né, normal, existe também a cesariana. A gente vai ver que ela pode trazer
infecções relacionado ao processo da incisão da ferida cirúrgica, né? Essa ferida cirúrgica ela pode ser infectada. Consequentemente, né, a gente vai ver que pode existir a febre, né, também como principal sintoma, mas além disso, com relação aos sinais flagísticos, né, ou seja, lá no local da ferida pode ter, né, calor, né, dor, né, então a gente vai ver que existem sinais de infecções também nessa ferida. É, além disso, né, a gente vai ver, né, que é muito comum, né, ter uma possível infecção. Mulheres que fizeram, né, a episiotomia, como eu falei para vocês, né, que seria a sutura, né, no caso da episiotomia, né, mulheres que fizeram cesariana, né, por causa da questão da incisão cirúrgica, da ferida cirúrgica, comum infectar, não for bem tratada, né, realizado o curativo de maneira reta, principalmente os primeiros curativos que são feitos, né, em técnica estéreo, né, e as lacerações, né, caso aconteça, né, de precisar se suturar. A gente vai ver também que é muito comum, né, nesse processo, né, principalmente da episiotomia, né, e das lacerações, quando se realizar as suturas, né, com relação à questão da higiene, né, que como a higiene não é feita no sentido correto, pode acontecer que bactérias que estejam alojadas, né, no ânus migrem, né, no caso para a vagina e consequentemente, né, vai trazer as infecções também vaginais. Uma outra coisa, né, que a gente vai ver, né, com relação à estatística, né, é muito comum que, no caso, a gente vai ver que as mulheres que têm cesariana, né, que façam a cesariana, que existe a possibilidade da infecção, né, puerperal. Por quê? Normalmente essas mulheres, elas têm uma invasão maior, né? Então é importante, né, o apelo pelo parto natural. A gente vai, né, que a gente vai, quem tem como principal, né, a principal complicação relacionada, né, à parte das infecções com, né, a parimetrite. Né? O que seria isso? Né? É uma complicação, né, que a gente vai ter relacionado à primeira semana, né, após o parto. Né? Basicamente, para a modo geral, seriam as principais infecções, sinais e sintomas relacionados a um processo de infecção que acontece, né, na primeira semana após, né, ou seja, né, no hospital não foi visualizado nenhum sinal ou sintoma relacionado a uma possível infecção, né, mas na semana seguinte, né, quando essa mulher ela vai ter alta, ela vai ter quadros, né, de sintomas relacionados como a febre alta, né, que é o mais comum, a dor abdominal, né, os cílios paralíticos, né, onde a gente vai ver que ela não vai conseguir constipar, que ela vai se constipar, quer dizer, desculpa, e não vai, né, fazer o processo de evacuação, e a oligúria, né, ou seja, a diminuição, né, do quantitativo de urina. Então a gente vai ver, né, que pode, né, acontecer, né, então, esses sinais e sintomas com ela já em casa, então é importante se observar e dar orientações com relação a qualquer visualização de um desses sinais e sintomas. Né? Existem também um termo técnico chamado de deiscência, né, e eles são com relação à cesariana, que é quando acontece um processo infeccioso e, consequentemente, esses pontos, né, essa sutura que foi, né, ela começa a cicatrizar de uma forma errada, errônea,
esses pontos eles tendem a ir para fora e normalmente eles podem até mesmo chegar a abrir, né? E aí a gente aqui normalmente, né, como é um processo infeccioso, a gente vai ter como principal tratamento antibióticos. Para vocês terem noção, né, da essência, né, e como eu falei para vocês, a cicatrização fica muito, né, e a evisceração a gente vai ver que, né, como esses pontos eles têm que abrir, pode acontecer que no caso, né, as vísceras elas possam vir para fora mesmo. As patologias relacionadas a lactação, né, o processo de amamentação, como eu falei para vocês, né, caso essas mamas, né, elas não sejam bem higienizadas, caso, né, elas ficam bastante tempo engurgitadas, né, pode acontecer o processo infeccioso, né, de bactérias, né, vir, né, fazer com que essas mãos elas inflamadas, né, e a gente vai ver, né, que a parte clínica é basicamente um processo de inflamação e infecção, então, consequentemente, a gente vai ter febre, né, dor, né, vai ficar sensível, né, doloroso, então a gente vai sentir mastalgias, edemaciado, vai ficar com edemas, eritemas, avermelhado. A gente vai ter basicamente sinais flogísticos, né? Ela vai sentir dor, vai ter edemas, vai ficar avermelhado, rubor, né? Com calor local. Então, pode-se, né? Surgir isso a partir do momento em que essa mama ela fica bastante tempo engurgitada, né? Isso são sinais e sintomas que podem ser tratados rapidamente, né? E rapidamente solucionar, precisa parar, né, esse processo de amamentação. Existem casos onde fica mais graves, onde a gente vai se tornar abscesso, ou seja, excesso de pus, né? E a gente viu, né, que existem alguns tipos de mamilos, né, que é o mamilo normal, protuso, né, e o invertido, né, que aqui no slide ele está chamando de um mamilo normal, seria o protuso, né, um mamilo raso, plano e um mamilo invertido, né. Nos três casos vê que é possível realizar essa amamentação, né, e então assim, só precisa, né, de uma maior atenção em algum dos casos. Por exemplo, no mamilo invertido, né, essa mulher ela vai conseguir amamentar da mesma forma com que as outras, né, mas ela só vai precisar de uma orientação um pouco maior. E aí, né, para vocês, né, um exemplo, uma mama engurgitada, né, como vocês ver, né, é uma mama bem endurecida e possivelmente essa mulher ela vai sentir dor, né? E no caso a MIT, né, que é essa mama, além de ela estar engurgitada, a gente vai ver que ela tem sinais flogísticos. Se vocês perceberem na imagem, né, pode-se perceber que ali naquele local ao redor do mamilo já está, né, avermelhado, né, com edema, possivelmente deve estar o tratamento, né, é também com medicações para que a gente possa com que a gente possa alterar, né, nada relacionado à amamentação, não impeça, né, não é necessário com que se pare, então, né, por causa que está fazendo tratamento com que esse RN basicamente vai aumentar, tá? Outra coisa que a gente vai ter que ver é com relação à questão da mental, né? É importante que essa mãe ela tenha um vínculo com esse bebê, né? E consequentemente com esses familiares também tenham um vínculo com essa mãe e esse RN novo. Então é importante, né, que a gente possa avaliar, né, as condições emocionais, psiquiátricas, se de verdade ela tem esse vínculo no início, né, desde a gestação até mesmo, né,
esse período pós-parto, inicialmente, até mesmo porque, né, é muito comum, né, devido a questões, né, de ações relacionadas principalmente aos primeiros dias, né, pós-parto, né, que consequentemente a mulher ela vai ficar cansada, né, é importante, né, se fazer a escutativa dela, né, ou seja, oferecer um conforto emocional. É, como eu falei para vocês, né, é muito comum, né, nesses primeiros dias existiu um período de estresse, né, então, consequentemente, devido a esses transtornos, né, psicológicos e psiquiátricos, pode acontecer, né, que alguma dessas mulheres entre em depressão relacionada à depressão que a gente chama de depressão pós-parto, tá? É, além disso, né, a gente vai ver que existem mulheres que possam trazer consigo nesse período pós-parto, né, doenças psíquicas, né, do tipo maníaca, né? Pode acontecer. É, o Blue, né, Blue Baby ou Blue Puerperal, né, também vai estar relacionado a um transtorno emocional, né, onde essa mulher ela vai ter crise de choro, né, ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, relacionados às 2 primeiras semanas, né, após o parto. Normalmente é o período, né, com vocês relacionados ao período de adaptação. Então é muito comum isso acontecer com a maioria das gente. E aí, né, o que a gente pode fazer como a enfermagem como um todo? Né, a gente vai ver que cada parto exige um plano, né, então a gente precisa avaliar, né, tanto mãe quanto bebê, né, o que eles precisam nesse momento, né, com relação a lá no hospital, com relação a fora do hospital, né, nas consultas liberais, né, que a gente chama de puericultura, né, que é de mãe e bebê. A gente vai ver que ambos, né, tanto dentro do hospital quanto nas consultas puerperais, né, desculpa, de puericultura, né, a gente vai ver que existe um grande problema, né, relacionado a cada momento, né? Cada momento é necessário se avaliar, né, qual é a grande necessidade tanto da mãe quanto do bebê para que a gente possa investir, né, com relação à parte de opção e de procedimento como um todo. Por fim, a gente vai ver, né, que dentro da atenção básica existe, né, as visitas domiciliares, né, com o objetivo de quê? Com o objetivo de fazer com que essa mãe, né, ela possa realizar, né, possa realizar as suas tiradas de dúvidas, né, com relação a todo esse processo de adaptação, né, principalmente a parte de amamentação, com relação aos primeiros cuidados, né, banho, troca de fraldas e enfim, principalmente se essa mulher, né, ela não tiver um grupo de apoio, né, consigo, né, então consequentemente, né, a estratégia de saúde da família vai fazer com que esse trabalho, né, seja principalmente relacionado à parte emocional. Além disso, né, a gente tem que monitorar muito bem ela com os vitais, principalmente, né, nas primeiras horas, como eu falei, mais importante seria no período de Greenberg, né, verificar com relação à questão, né, de possíveis dilacerações, né, de hematomas dos períneos, né, e na episografia, caso tenha sido feita, né, como eu falei para vocês lá no início, não é indicado, né, evitar, né, a deambulação logo após o parto, né, por causa da instabilidade da pelve, né, normalmente essa mulher, né, ela tá com as involuções, né, fisiológicas dela, né, e consequentemente essa deambulação, né, e pode afetar com relação a esse processo fisiológico, né, alterar, né, de uma forma maléfica, né, esse esforço que ela está fazendo. Oferecer alimentos, né, de demanda, né, ou seja, não precisa reter nada de algum tipo de
caso, né, essa mulher não seja diabética ou hipertensa, né, hidratar por via oral, estimular a amamentação, né, ensinando, educando, ajudando, e enfim, caso ela queira, né. Se ter calafrios, né, e tremores, é que essa mulher com cobertor, né, e aí lembrar, né, isso é o sinal de quê? Febre. Então, prestar atenção. Manter o filho, né, em alojamento conjunto, né, alojamento conjunto aqui que é enfermaria de mãe e bebê, né, se os dois estão bem, então podem ir para lá. Monitorar os sinais vitais, né, promover o aleitamento materno, promover a debulação precoce, né, seguir a regra de 6 a 12 horas em caso de cesariana, principalmente pós-RAC, né, então vai precisar, né, ela é precoce, mas lá do início, não logo após o parto. Monitorar especialmente o sangramento, né, viu? Existem os sangramentos fisiológicos, né, que são, né, no caso, as loqueações, e tem os sangramentos que não são fisiológicos, a gente precisa entender cada um deles. Né, fazer um vínculo relacionado tanto a mãe bebê quanto a mãe grupo de apoio, que aí a gente vai estar relacionado a famílias, amigos, etc. Deve cuidar com relação às feridas, tanto da ferida de cesárea, né, ferida cirúrgica, quanto, né, também a ferida da episiografia. Incentivar, né, o uso de sutiãs fortes para que, no caso, possa, né, dar um suporte para essas mamas. Avaliar a involução uterina, como eu falei lá no início, né, a involução uterina ela é feita, né, processo de palpação. A gente vai ver que nas primeiras horas esse útero, né, após a saída desse, ele vai precisar estar no máximo, né, na cicatriz umbilical. Beijando o períneo, né, para ver com relação à questão de lacerações, avaliar os locos, a cor, né, pesquisar sinais de tromboses, né, que pode acontecer em alguns casos, não é muito comum. E aí aquele negócio, antes da alta, o que a gente vai ver? Tipo sanguíneo materno, né, para identificar se basicamente ela vai precisar, né, a medicação que a gente já estudou. Identificar se, né, o exame de VDRL dela deu positivo e se a sorologia de HIV também deu positiva, né? Ou seja, se ela identificar se ela tem sífilis ou, né, HIV. E orientar sobre concepção, né, para o puerpério, para que ela possa escolher, né, um método preventivo, né, para que ela não venha a ter filhos que não sejam programados no planejamento familiar. Ela deve voltar, né, no mínimo 10 dias, né, entre 7 a 10 dias, para uma reavaliação, né, onde a gente vai ver, no caso, se for uma cesariana, realizar, né, dos pontos, né, em que for parto normal, a gente vai ver principalmente a parte de loqueação, para saber se esses locos eles estão mudando de cor, né, e se a quantidade está diminuindo também. Além disso, né, a gente deve identificar, né, quais são as necessidades dos cuidados para as crianças, se ela vai fazer, né, todos os cuidados, todos os procedimentos, se ela existe alguma dúvida, né, porque sempre surge, principalmente, né, principalmente se ela não tiver um grupo de apoio, né, ensiná-la, né, principalmente com mãe de primeira viagem. E é isso, gente. Então, né, hoje a gente viu com relação à matéria de puerpério, né, na semana que vem a gente vai estar dando início a outra, né, hoje a gente viu a mulher, né, que ela estava lá no alojamento conjunto no período do seu pós-parto. Na semana que vem a gente vai ver,
né, a criança, né, nesse período pós-parto também. Quais são os cuidados necessários que precisa ser feito com eles, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu privado que eu vou estar respondendo todos por lá, tá ok?